Meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha, vocês todos que têm nos acompanhado esses dias, que alegria estarmos juntos mais uma vez. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, para nós, sempre devotado ao Sagrado Coração de Jesus. E é dele que queremos ouvir o Evangelho de hoje, Evangelho que está no capítulo 9 de São Mateus, versículos de 9 a 13. Ouçamos com atenção a palavra de vida eterna. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A humanidade sempre teve a pretensão de ser muito justa, de ser perfeita, de ter razão nas coisas. Mas a vinda de Jesus a esse mundo mostrou que, na verdade, todos somos pecadores. Foi preciso que Deus enviasse ao mundo o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Assim, nós não somos os justos que pensamos, pessoas saudáveis espiritualmente, mas somos pecadores. Desta forma, então, é preciso que a gente compreenda que Jesus veio não para alguns, mas para todos, porque se olharmos do ponto de vista do pecado, todos somos doentes, todos estamos enfermos, portanto, todos precisamos de Jesus Cristo, da sua salvação alcançada para nós na cruz. Os fariseus tinham a pretensão de serem pessoas justas e santas porque praticavam alguns preceitos. Estavam muito enganadas. Não são preceitos, não são sacrifícios que agradam a Deus, mas um coração que se confie a Ele, que acredite na misericórdia dEle. São estas pessoas que serão salvas. Quem achar que será salvo porque tem méritos diante de Deus, ainda não se conhece. Nenhum de nós tem méritos para se salvar. Salvação é dom gratuito de Deus. Na verdade, a misericórdia, ela é o grande atributo de Deus e é o que nos causa mais escândalo. Deus, em sua misericórdia, nos desconcerta porque nós queremos punição para pecadores. Para nós não, para nós sempre benevolência. Mas nós nos esquecemos que também nós precisaremos, todos nós, até uma criança pequena que ainda não tem a noção de pecado, ela já carrega em si o pecado. Basta que a gente veja o egoísmo de uma criança pequenininha em relação ao irmão. Ela não tem consciência de que está sendo egoísta, mas até ela já carrega as marcas do pecado. Então toda a humanidade é enferma e precisa do perdão de Deus. Mateus foi chamado, que alegria, aquele homem que se achava agora já condenado porque era um pecador, tem a alegria de se saber acolhido por Deus. E houve uma festa na casa, muitos pecadores vieram. Que alegria! Os fariseus, em vez de se alegrarem, ficavam condenando Jesus. Quem dera se todos nós viéssemos para junto de Jesus, se todos os pecadores se aglomerassem, ou seja, toda a humanidade à volta dele, como quem precisa da sua salvação. E houvesse júbilo em todos nós que cremos e não condenação, porque alguém que a gente julga mais pecador do que nós esteja sendo acolhido por Ele. Vamos rezar ao Senhor, esse Senhor que se revela misericórdia, escandalosamente misericórdia, que nos desconcerta, a nós que nos julgamos justos e condenamos os outros. Senhor nosso Deus, ouve a nossa prece diante deste Evangelho que nos deixa também desconcertados, porque tantas vezes olhamos as pessoas e não entendemos, porque apesar dos seus pecados que nos escandalizam e
É verdade, o pecado é sempre um escândalo. A gente julga que elas não mereçam os teus favores, a tua salvação. Senhor, olha para nós, que sejamos misericordiosos como o Senhor tem sido conosco. Que a gente, em vez de acusar as pessoas, a gente possa ser pessoas que acolham, que levem a tua misericórdia, que a gente se alegre por um pecador que volta à casa do Pai e não ao contrário, que a gente não tenha alegria em condenar, mas em salvar. Tira toda a dureza do nosso coração e faze-nos também reconhecer que precisamos igualmente da misericórdia que vem do teu coração. Amém. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, na presença da Virgem Maria e até breve, se Deus quiser.